qual é a leitura bíblica em classe que nos dá o contexto do tema, que é a verdade que liberta. Qual é o contexto? Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 a 18, depois 37, 38, e o capítulo 8, 31 a 36, o nosso textual é o 32, então esse é o contexto. Capítulo 7, 8 e 9, basicamente, é o que nós vamos trabalhar nessa manhã abençoada. E eu quero convidá-los para, reverentemente, se colocarem de pé os presentes, para que nós possamos juntos lermos. Vamos ler todos juntos essa passagem tão bonita do Evangelho de João, capítulo 7, e depois o capítulo 8. Vamos começar então por João, capítulo 7, versículos 16 a 18, 37 a 38. Você pode me acompanhar pelo telão, pode me acompanhar abrindo a sua Bíblia ou a sua própria lição, porque na sua lição também tem esse conteúdo da leitura bíblica em classe. Vamos ler então. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora, Evangelho de João, agora não é 7, né? Agora é 8, 38 e 36, está errado ali. O que diz o 31? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar então. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Pai de todas as bênçãos, em nome do Senhor Jesus, queremos clamar a Ti, pedir com fé. Abençoa, meu Deus, cada aluno, cada irmão que nessa manhã abre o seu coração à exposição da Tua poderosa, santificadora palavra. Abençoa cada família, abençoa cada ser humano, meu Deus, que está com os corações abertos, com os ouvidos atentos para acolher a palavra profética. Pai, nos edifica, nos conforta, nos consola nessa manhã, pelo poder da exposição da Tua palavra. Nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar.
Graças a Deus. Nosso superintendente, pastor Nestor, está nos orientando que a internet voltou para o YouTube, né? Então dá para acompanhar pelo YouTube, mas não pelo Facebook, né? Somente pelo YouTube. Então, apenas avisando os irmãos aí que compartilham, né? Muitos irmãos compartilham desse material, aí tem que acessar direto no YouTube, não está ainda funcionando pelo Facebook. Muito bem. Meus irmãos, o tema, então, a verdade que liberta, é a base do ensino dessa manhã no Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 32, está o nosso textuário. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho para dar o contexto para os irmãos. O nosso textual, então, ele tem um contexto. Qual é o contexto dele? Na verdade, ele começa lá atrás, né? Ele não... De novo está errado ali, ó, capítulo 6, é capítulo 8 que nós estamos estudando. Já vi 2 erros aqui nessa lição, está mais atento para a gente não permitir isso. Mas ele começa, capítulo 8 do Evangelho de João, a partir do versículo 12, e aí ele vai até o 59. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 8, porque nós vamos estar todo o tempo citando. Então, a partir do versículo 12, é o discurso de Jesus sobre sua missão. E aí ele vai até o versículo 59, e nós vamos, o nosso textuário especificamente o versículo 32. Então, esse é o contexto do nosso textuário. Qual é a verdade, então, desse versículo? Quando ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente que a verdade é Cristo. Através do Evangelho, das boas novas, nós ficamos conhecendo, então, a pessoa do Senhor Jesus, como João, capítulo 3, versículos 15 a 18, mas eu quero citar especificamente o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade. Eu vou falar agora de maneira parafraseada, porque o Pai amou você que entrou aqui nessa manhã, você que está me acompanhando, o Pai te amou de uma maneira tão ímpar, tão sugêneres, tão especial, tão atípica, ao ponto de dar o único da sua espécie, o seu único filho, para que todo aquele que exercer fé no nome do Senhor Jesus, na obra expiatória do Calvário, não pereça, mas viva para sempre. Amém? Então é João 3,16, que é o textuário da fé cristã. Então, que verdade o versículo se refere? Se refere às boas novas do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Então, conhecer a doutrina que o Senhor Jesus compartilha permite que haja uma transformação na nossa vida, que nós chamamos do novo nascimento. E quando a pessoa, então, confessa Jesus, é perdoada pela obra expiatória de Jesus gratuitamente, pela fé, quebra as cadeias, ocorre o novo nascimento, ou seja, as correntes que Satanás tem prendido a humanidade é quebrada pelo poder que há na pessoa do Senhor Jesus. Então o Senhor nos deu a sua própria vida para nos libertar. A morte de Jesus, ela é substitutiva. Ele morre em meu lugar, mas a morte de Jesus também é expiatória, porque o sangue dele purifica do pecado. A morte de Jesus também me justifica. A morte do Senhor Jesus me santifica. Olha os aspectos da morte expiatória do Senhor Jesus, conquistada na cruz do Calvário. Segundo, em João capítulo 17, versículo 17, mostra-nos algo do que isso significa. Então, quando a palavra de Deus, que é Jesus, entra no teu coração, então ocorre essa passagem linda que Jesus declara em João 17, 17. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade.
Então o próprio Senhor Jesus declara que a palavra, e João, no preâmbulo do Evangelho, ele vai dizer o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o capítulo 1, versículo 14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vejam as palavras: graça, verdade, glória, presente então nesse texto. E o Senhor Jesus declara: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer ter vida santa? Leia a Bíblia todo dia. Todo dia leia a palavra de Deus, leia os salmos, leia os evangelhos, leia as epístolas. Se você ler a palavra de Deus todo dia, você vai ter mais sensibilidade espiritual e viver uma vida de santidade, porque a palavra de Deus nos santifica. Isso aponta para a revelação de Deus em Cristo. A sua mensagem pode santificar, pode nos libertar, de acordo com a fé que nós venhamos exercer nessa palavra. Terceira consideração do nosso textuário, que é a declaração de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Considerar também que em João capítulo 1, versículo 14, que eu já citei, o Senhor Jesus trouxe a graça e a verdade. É o finalzinho do versículo: cheio de graça e de verdade. Então a revelação divina no Logos é a palavra grega. Na nossa Bíblia nós colocamos a palavra latina, verbo, mas o português é palavra. Então, Logos, grego, verbo, latim, palavra, português. Então a revelação divina no Logos, na palavra, livra os homens das algemas do mal, quebra as cadeias. Quarta consideração do nosso textuário de João 8,32. O trecho de João 14,6. João 14,6 é o textuário, se não me engano, da lição 9, o caminho. O que diz João 14,6? Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso é a verdade absoluta. Então Jesus não é uma verdade. Ele não falou: eu sou uma verdade, uma vida, um caminho. Não. O artigo é definido: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então há um exclusivismo na pessoa de Jesus, porque não há salvação e nenhum outro nome foi dado. Não tem. Para ser salvo é só através dos méritos expiatórios do Senhor Jesus, conquistados na cruz do Calvário. E ele diz mais, que às vezes a pessoa está pregando, coitada, ela está ali, ela não percebe a palavra, né? Já vi pregador pregando: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vai. Não é vai, irmão. Não é ninguém vai. É ninguém vem. Porque ninguém vai chegar na presença do Pai se não for através do nosso sumo sacerdote eterno, o Senhor Jesus. Então, para você chegar à presença do Pai, é só através da porta. É só através do Senhor Jesus, o Salvador. Então, o trecho de João 14,6 expressa uma verdade absoluta que vai contramão à ideologia desse mundo. Porque o que o mundo diz? Todos os rios desembocam no mesmo mar, todas as religiões levam ao mesmo Deus, todos os caminhos chegam ao mesmo céu. Esse é o discurso do mundo, é o discurso do ecumenismo,
é o discurso das ideologias pacifistas, mas o Senhor Jesus quebra esse discurso, o Senhor Jesus destrói essa percepção quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, essas ideologias estão equivocadas de dizer que todos os caminhos chegam ao mesmo céu, ou que todos os rios desembocam no mesmo mar. Isso é uma percepção bonitinha, mas universalista e humana. O Verbo, o Filho de Deus, declara: eu sou o caminho. Só através de Jesus que nós temos salvação eterna da nossa alma. Nele, em Jesus, os homens vivem e se libertam da escravidão do pecado. Se libertam, então, da prática pecaminosa. Veja, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, na primeira carta de João, para a gente fazer uma reflexão sobre um versículo aqui. Olha só, capítulo 1, versículos, a partir do versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos. Se confessarmos o nosso pecado, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, olha, ele fala claramente que nós cometemos fragilidades, nós pecamos. Vai falar não, irmão, eu não peco mais, depois que eu aceitei Jesus eu não peco mais. Não, o que ocorre é que você não tem mais prazer no pecado, mas você está sujeito ainda a essa situação. Então, às vezes, eu já vi traduções da Bíblia dizendo assim: quem é de Deus não peca. Né? Eu já vi essa expressão. Muita gente, inclusive, fica confuso, porque ele está lendo a Bíblia e fala: mas está escrito aqui, ó, quem é de Deus não peca. E fala: mas então como que é isso? Quem é de Deus não peca? E agora ele está falando, se a gente fala que não peca, tá mentindo? O 5:28, vamos lá. 1 João mesmo, né? 5:18. 1 João 5:18. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, olha, então tem tradução que diz assim, não peca. Mas olha como que está a minha tradução aqui, ó, não vive pecando. Está vendo? E a ideia aqui é, não tem prazer no pecado. Essa é a ideia. Quer dizer, a pessoa comete pecado, mas confessa, pede perdão para Deus, porque não vive escravo do pecado. Diferentemente do mundo, do homem mundano, da mulher mundana, que quer pecar. O homem do mundo, ele quer adulterar, ele quer trapacear, ele quer enganar, porque ele tem prazer nas práticas pecaminosas e porque é escravo do diabo. Então ele faz as obras do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então a pessoa tem prazer na malignidade, no pecado, na desgraça. O crente que nasceu de novo, ele pode até cometer
deslizes e erros. Mas ele imediatamente, ele pede perdão, ele vai orar, ele pede oração, porque não tem prazer mais nessa vida pecaminosa. Então é diferente. Então, Jesus veio para nos libertar do pecado. Estamos sujeitos ao pecado, mas não temos prazer no pecado. Isso é importante, então, nós compreendermos. E aquelas versões que acabou colocando, aquele que é de Deus, nascido de Deus não peca, faltou colocar, né? Não vive pecando, ou não tem prazer no pecado. Senão vai ficar contraditório com o preâmbulo da própria carta. Quinta consideração sobre o texto áureo de João capítulo 8, versículo 32. O próprio Deus é a verdade, a fonte e o alvo de toda a verdade. É o próprio Deus, ele é. Seja Deus verdadeiro, Paulo declara em Romanos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Portanto, viver é viver em Cristo, porque ele é a verdade. Então, viver em Cristo, viver por ele e para ele, como Paulo escreve em 1 Coríntios 8, 6. Outro tanto se aplica ao próprio Cristo, né? Colossenses 1,16, que ele é a fonte, a origem, é o gênesis de tudo. Então, nós temos que viver nele. Toda a verdade, então, tem raiz em Deus. Seja ela de qualquer natureza, ela vem de Deus. Se for verdadeiro, tem raiz em Deus, porque ele é a verdade. Então, uma realização científica verdadeira, ela tem esse princípio. Você vai encontrar nos princípios divinos, seja filosófico, seja religioso, seja lá o que for. Se for verdade, provém de Deus, porque Deus é a verdade. Então, crescer na verdade é crescer no próprio Deus. Crescer nas coisas de Deus é vir praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz liberdade, pois são removidos todo obstáculo, todo impedimento é quebrado, conforme você vai lendo a palavra, conforme se abre seu coração para as coisas espirituais, começa a orar, ter comunhão com Deus, você vai tendo crescimento e também você vai tendo bem-estar, porque o nosso problema, ele se reflete na questão espiritual. Se a pessoa está mais espiritual, isso vai refletir para outras áreas do seu organismo. Se ele estiver bem espiritualmente, se ele está na perspectiva de comunhão com Deus, de paz, você vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um cidadão melhor, se você estiver em paz, se o Espírito Santo estiver operando no teu coração. Mas se isso não ocorrer, então você vai ser uma pessoa que se irrita facilmente, desequilibrada, com tendências de ter doenças psicossomáticas, porque não tem a paz de Deus no coração, não tem a palavra no coração. Como que eu posso reverter essa situação? Lendo a palavra, orando, buscando as coisas de Deus, glorificando. O louvor, ele cura. O louvor é extremamente saudável quando a pessoa adora a Deus de todo o coração. Deus opera. A oração é outro elemento saudável para nós. Então, nós precisamos cultivar, porque essa vida é corrida. As pessoas já acordam com um monte de problema, olhando em celular e resolvendo, e vai trabalhar, e vai. Não tem tempo para entrar no seu quarto e obedecer o que Jesus falou. Entra no seu quarto, fecha a porta. Você tem que ter um tempo com Deus. Você tem que ter um momento de abrir o seu coração e falar com Deus. Pedir para o Senhor Jesus te batizar no Espírito Santo, te dar o revestimento de poder, te dar os dons espirituais, pedir para o Senhor Jesus fazer gestar no seu coração o fruto do Espírito, que é a paz, a longanimidade, a mansidão, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão. Isso é fruto do Espírito, são os aspectos do fruto do Espírito. Você tem que desejar, você tem que buscar isso da parte do Senhor, para você ter essa vida abençoada que Deus quer que todos nós tenhamos. Sexto aspecto de João 8, 32. O pecado limita e aprisiona a gente. Mas idêntico a esse efeito também é a nossa mortalidade, né? A nossa condição, ainda como estamos ainda nesse corpo. Eu quero que, a hora que você tiver uma oportunidade, leia 2 Coríntios, capítulo 5. Leia
pelo menos os 10 versículos, você vai entender a limitação que nós estamos enquanto estamos nesse corpo. Paulo fala claramente em 2 Coríntios capítulo 5, entre os versículos 1 a 10, ele fala que enquanto estamos nesse corpo, nessa carne, nós estamos ausentes do Senhor, porque de fato nós estamos vivendo ainda uma vida de limitações e de corruptibilidade devido ao nosso corpo. Então a salvação em Cristo nos liberta de todas as limitações. Por isso que quando Jesus vai se referir à morte, ele fala, não morre. Quem é de Cristo parte da morte para a vida. Essa é uma outra perspectiva, porque aí a pessoa estará sempre com o Senhor. E 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo trabalha essa percepção. Então a verdade de Cristo é a verdade, porque é a verdade de Deus, e a nós transmitida. Então Deus transmite a sua verdade através da pessoa do Filho. A verdade que está em Cristo conduz os homens à verdade de Deus. Então Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, fez um plano de redenção, como João 3,16. Ali está, porque Deus amou. Então eu posso chamar porque o Pai amou. O Pai estabeleceu um plano de redenção. Mas quem foi que executou o plano? A segunda pessoa da unidade divina é o Filho. O Pai não se fez carne. Quem se fez carne foi o Filho. O Filho, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, trouxe o Evangelho, derramou seu sangue na cruz como um cordeiro puro e derramou seu sangue para a nossa justificação, para o perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. E hoje, a segurança que Jesus me dá, porque jamais eu chegaria na presença de Deus por mim mesmo, mas através do meu sumo sacerdote, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através do santo e poderoso sangue de Jesus, eu entro na presença do Pai. Mas quem me convence dessa verdade? Quem me inspira para orar? Quem me inspira para vir na igreja? Quem me inspira para ler a palavra? A terceira pessoa da unidade divina, o Consolador, o Paráclitos, o Ajudador, o Advogado, Senhor e Guia da igreja, que te inspirou para que essa manhã você estivesse aqui com o coração aberto para acolher a palavra da verdade. Graças a Deus. Então, o Pai fez o plano, o Filho executou o plano, e o Espírito Santo te convence da justiça, da verdade, do juízo, do pecado. As 3 pessoas da Santíssima Trindade são fundamentais para a minha salvação. Glória a Deus. Então a verdade que está em Cristo conduz os homens à verdade de Deus, porque se tornaram parte do corpo de Cristo, remidos pelo sangue de Jesus. E aí a gente colocou uma série de versículos que são os apontamentos. Mas a verdade vos libertará, é isso que diz o texto, não é? A verdade vos libertará. Então o Evangelho nos livra da escravidão do pecado. O contexto de João 8,32 é: a verdade é Jesus e vai libertar do quê? Do pecado. Esse é o contexto. Claro que as pessoas acabam usando em um monte de contexto, mas o contexto de João 8,32 é esse. Quem é a verdade? Jesus. Libertar do quê? Da escravidão do pecado. Portanto, é uma perspectiva espiritual. Tá? Então, o Evangelho nos livra da escravidão do pecado, das forças satânicas, e o conhecimento do Senhor nos leva de volta para o nosso Pai, para o nosso Criador, para o nosso Deus. Então, a liberdade verdadeira consiste em vivermos em Cristo, liberto das práticas pecaminosas e em santidade. Graças a Deus. Essa é a ideia da verdadeira liberdade. Ela vai produzir em mim o fruto do Espírito e eu vou ter plena comunhão com o Criador. Então, o conceito de liberdade do Ocidente é não ter restrições. Esse é o conceito do mundo. Então, eu quero ter liberdade. Então a mulher fala: o homem fuma, eu tenho o direito de fumar também. O homem usa droga, eu tenho o direito de... Quer dizer, que liberdade é essa? Não, eu sou livre para pecar? Não, para pecar você está caindo na escravidão, porque isso vai gestar o quê? Consequências espirituais, morais, sociais. Então, o que o mundo,
o que as filosofias do mundo, o que as ideologias do mundo, o que o mundo concebe por liberdade, é uma farsa, é na verdade uma escravidão transvestida de liberdade. A verdadeira liberdade liberta você do pecado, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. A verdadeira liberdade te liberta para você enxergar o caminho que vai para o alto, que te leva ao céu, para se desviar do de baixo que leva ao inferno. Então a verdadeira liberdade te revela, te dá dignidade, restaura a sua família, restaura os seus projetos, a sua comunhão com o Pai. Essa é a verdadeira liberdade, não a que o mundo oferece, apelidada de liberdade. Esse versículo é essencialmente evangélico, esse capítulo 8, versículo 32. Por quê? Porque ele fala lá, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Das trevas, da escravidão. Está abolido o pecado na vida de quem está em Cristo. Aliás, é isso que Paulo diz, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque você foi liberto por Cristo, graças a Deus. Hoje à tarde, às 14 horas, nós vamos ter o batismo nas águas. Quem é que vai batizar? Quem já está livre, quem já foi salvo, quem já teve os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. O que ele vai fazer? Vai obedecer a ordem de Jesus para se batizar. Qual é o símbolo do batismo? Romanos capítulo 6, ou Colossenses capítulo 2. O que é o símbolo do batismo? Se você já morreu para o mundo, se você já nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se você é salvo em Cristo, sepulta a velha natureza, porque agora você é uma nova criatura em Cristo, e você deve fazer isso publicamente, sinalizando que você morreu para o mundo, e vai fazer parte agora do corpo de Cristo, uma nova pessoa em Cristo. Símbolo do batismo, a importância de ser batizado, que simboliza o quê? A sua nova vida no novo corpo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, hoje à tarde, às 14 horas, se Deus permitir, estaremos aqui para sermos testemunhas na obediência, porque Jesus deixou só 2 ordenanças, batismo e Santa Ceia. Glória a Deus. E nós estaremos aqui realizando essa bênção. Então, meus irmãos, olha só o que diz o Romanos capítulo 13, versículos 13 a 14. Vamos ler, olha só. Andemos honestamente, como de dia, porque é uma nova vida, não em glutonarias, em excessos, comilanças, festas exóticas, de desperdício, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, irmãos? Então, conhecer a verdade produz essa mudança de vida no meu coração, graças a Deus. Qual é a palavra-chave da lição dessa manhã? Liberdade. Olha, nós estamos discutindo, ou melhor, nós estamos refletindo sobre João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra-chave é a liberdade, mas a verdadeira liberdade, não esse conceito do mundo. A pessoa xinga todo mundo e bate em todo mundo e acha que quer ter liberdade para ofender os outros? Para ofender os outros, isso é liberdade? Não, irmão, a liberdade não ofende ninguém. A verdadeira liberdade não traz consequências dessa natureza. Agora a pessoa xinga todo mundo tudo, e acha que tem liberdade para falar o que quer. Tem nazista que fala que tem que ter a liberdade para negar o Holocausto. Você acha que isso é liberdade? Que nega um fato histórico, um crime contra a humanidade? Isso é liberdade? Isso é escravidão. Isso é ideologia do mundo, da carne, pecaminosa, criminosa. Agora Jesus dá a verdadeira liberdade, porque ele liberta o homem
a humanidade do pecado. Olha que foto bacana, né? Essa foto é tirada da maquete do templo, que está lá em Jerusalém. Essa maquete fica no Museu do Livro, na cidade de Jerusalém. Tem o Museu do Livro, do lado tem uma maquete, como era Jerusalém na época do Senhor Jesus. Esse é o Santo Templo. Esse templo, está vendo como ele é? Ele foi construído pelo rei Herodes. Só eu que estou vendo ali. Olha ali, irmão. Olha ali. O que aconteceu que você apagou o telão, varão? Ele fez de propósito. Eles não quer que você veja. Não tem problema. Olha aqui, ó. Pode adquirir o meu livro, que eu conto toda essa história aqui, ó. Tá? Esse livro, Jerusalém no Imaginário Evangélico, eu explico o imaginário sobre o templo. O templo de Herodes, ele foi construído na cultura greco-romana. Esse templo dos judeus, onde Jesus foi apresentado, ele era maravilhoso, uma das maravilhas do mundo, todo de mármore, colunas de mármore rosa e branco, com detalhes de ouro, uma coisa assim lindíssima, enorme, uma estrutura que até hoje você vê a estrutura dele, não ele, mas a estrutura está lá, que é a esplanada do templo, está lá em Jerusalém. Nesse livro eu explico da onde que Herodes se inspirou para construir o segundo templo. Ele se inspirou em um templo pagão da cidade de Alexandria, no Egito, chamado Quesarion, era o nome do templo. E esse templo, o nome correto dele é Templo de Herodes. Inclusive, a Igreja Universal fez um templo em São Paulo, inspirado nesse templo. Só que ela apelidou de Salomão, porque acho que não ficaria bem falar que é o Templo de Herodes, né? Fica meio estranho, né? Mas, historicamente, o modelo lá é o Templo de Herodes. O Templo de Salomão, ele era diferente, porque ele foi inspirado na cultura sírio-fenícia. Foi Irão, rei do Sírio, rei da Fenícia, que enviou artesãos para construir o Templo de Salomão. Então, ele tinha, culturalmente, ele é diferente. Quem gosta de história, então, está aqui. Esse livro que eu escrevi, ele chama Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo clássico. E, na verdade, esse aqui é a minha pesquisa de qualificação, que foi julgada e aprovada na Universidade de Mackenzie, para a minha formação em mestrado em Ciências da Religião. Então, tem disponível aí na Escola Teológica, quem quiser, quem gosta de história, você tem essa oportunidade. Voltou o templo? Aí, irmãos, ninguém fala nada. Olha aí o templo, tá vendo que lindo? Né? Era bonito. Tá, esse é o templo. Muito bem. Então, o primeiro tema é Jesus, a verdade em Jerusalém. Vamos trabalhar um pouquinho de geografia bíblica? Na Escola Teológica eu lancei esse livro também em 2024, porque eu percebi que tinha um hiato, uma falha sobre geografia bíblica na teologia do Brasil, porque se descobre muita coisa, né, arqueologia. Então, esse livro é novo, né, tem um ano, chama Geografia Bíblica, uma análise das terras bíblicas, e aí eu explico como que era a terra de Israel na época de Jesus. Porque tem um monte de gente que fica falando, a Palestina na época de Jesus. Não existia Palestina na época de Jesus. Não existia esse termo. Até a Sociedade Bíblica teve uma fraquezinha, pôs um mapa aqui, você vê aqui no mapa, está escrito assim, a Palestina na época de Jesus. Não existia Palestina na época de Jesus. Não tem. A palavra Palestina vem de filisteus. Só aquela, tá vendo? Ali, aquela bordinha cor-de-rosa ali embaixo, para o mar Mediterrâneo, tem uma bordinha cor-de-rosa, tipo, ali que era a Palestina, que é a terra dos filisteus. Então, o que aconteceu? Por que toda a região ficou apelidada de Palestina? Na época de Jesus, nem tinha esse conceito. Na época de Jesus, é o mapa que você está vendo. Província da Judéia, província da Samaria, província da Galileia, tinha a Pérea, Traconites, Decápolis, eram províncias romanas. Mas, a partir do ano 132, ocorreu uma revolta. No ano 132, os judeus se revoltaram através de um guerreiro chamado Bar Kokhba e de um rabino chamado Rabino Akiva. E do ano 132 até pelo menos 136, ocorreu a revolta judaica. E quem era o imperador romano? O imperador Adriano. E o imperador Adriano esmagou a revolta de Bar Kokhba e, inclusive,
destruiu o resto que tinha lá e mandou construir uma nova cidade no local, uma cidade pagã, que ele apelidou de Aélia Capitolina. E para destruir o nacionalismo do povo judeu, ele redenominou essas províncias como Palestina. Aí que veio o nome. Então o nome Palestina é uma imposição romana para destruir o sentimento nacional judaico. O nome Palestina. Porque Palestina mesmo é só a terra dos filisteus. É onde vem a palavra Filistia, Palestina. Na época de Jesus tinha Palestina? Não, na época de Jesus você tem Judá, a província da Judéia, a província da Samaria, a província da Galileia e também as outras províncias. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender o capítulo 7 do Evangelho de João, que fala então que o Senhor Jesus estava na Galileia. Aonde é a Galileia? Lá em cima. Está vendo ali? Não sei se, acho que não chega, né? Não entra. Mas é a parte norte lá, Galileia. Vocês estão lendo? Consegue ver lá? Galileia. É lá que Jesus estava. Jesus morava na Galileia. Nazaré fica no sul da Galileia. Samaria, eles evitavam passar por causa do samaritano, então eles desciam pelo vale do Rio Jordão, pela Pérea, e entravam na Judéia, exceto quando Jesus foi em Samaria. Aí é um outro caso. Bom, então ele não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus estavam planejando matá-lo. É só você ler aí, em João capítulo 7, versículo 1. Pode ler aí o que olha. E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Está aí, em João capítulo 7, versículo 1. Olha aí, eu coloquei a jornada de Jesus, mais ou menos. Está vendo lá em cima aquele azulzinho? Lá em cima aquele azulzinho, lá no mapa, é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é um mar, irmão, é só apelido. Ele é um lago, é o maior lago de água doce da região. Então ele foi apelidado de Mar da Galileia, mas na verdade ele é um lago. Quais são os outros nomes dele? Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, o nome hebraico dele que aparece no Antigo Testamento, que é Quinerete. Esses são os nomes sobre o Mar da Galileia. Então, olha quanta coisa de geografia bíblica, né? Eu falo aqui sobre o Mar da Galileia também no livro. E aí eu apresento o que? A possível jornada de Jesus em João capítulo 7. Ele deve ter saído lá da Galileia, olha lá, contornado a Samaria. Está vendo? Que ele passa o Rio Jordão, vem para a Pérea ali, desce perto do Mar Morto, ele entra por Jericó e sobe para Jerusalém, na Judéia. Então, é uma possível jornada de Jesus da Galileia para a cidade sagrada de Jerusalém. Então, apesar dos conselhos dos seus irmãos, por que eles querem que Jesus suba para Jerusalém? Porque os judeus sobem para Jerusalém para as festas judaicas. Que festa é essa? Essa é do tabernáculo. Não é a Páscoa. Essa festa que falei, no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé, era a festa dos tabernáculos, Sucote, 6 meses depois da Páscoa. É uma outra festa. Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência dos seus irmãos, da sua família, ou seja lá de quem fosse, que ele iria na Cidade Santa, mas apenas sob a orientação do Pai. O Pai orientava o Senhor Jesus. Então Jesus subiu discretamente para Jerusalém durante a festa dos tabernáculos no Sucote. Agora veja, irmãos, Sucote é a palavra hebraica para a festa dos tabernáculos. Olha uma coisa importante aí. Por que se fala tanto que ele subia para Jerusalém? Por que subia? Porque da região lá do Mar Morto, o Mar Morto está basicamente a 400 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Jerusalém está mais ou menos a uns 200 metros acima do Mar Morto. Por isso que ele fala sobe. Ele descia lá da Galileia, para o Rio Jordão, para o vale do Rio Jordão, e aí subia para Jerusalém. Por isso que a expressão subir para Jerusalém é muito presente ali. Quais são as 3 importantes festas que Deus colocou como estatuto perpétuo para Israel? Quais são as 3 festas? Páscoa, que era celebrada junto com os pães ázimos ou asmos, por isso que Páscoa e festa dos pães ázimos é a mesma coisa. Segunda, festa das colheitas, que é 50 dias após a Páscoa,
quando Jesus batizou os discípulos com o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, que vem da palavra grega Pentecostes, penta, 50, Pentecostes. Então, significa que era a das colheitas. E a terceira festa é a festa que Jesus participou, essa é a festa dos tabernáculos, que é, ou cabanas, do hebraico Sukkot. Acontecia 6 meses após a Páscoa, era uma solenidade que recordava, então, a permanência dos israelitas no deserto, acampados em tendas. Até hoje, em Israel, se comemora isso. Bom, o Senhor Jesus também participou de uma quarta festa, mas só que essa quarta festa não foi dada por Deus. Isso aí foi, essa festa, ela é comemorada desde o 2º século antes de Cristo, que é a festa da dedicação. Essa festa era na época de novembro, dezembro, portanto, no inverno, durava 8 dias. E o Senhor Jesus, por ser judeu, participava de todas as festas. Inclusive, ele participou da festa da dedicação, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha só, Jesus participava de todas as festas. Olha Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 42. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então Jesus participava das festas judaicas. João 2,13, e estava próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém, porque era uma das orientações para comemorar a Páscoa, era na cidade de Jerusalém, porque lá estava o templo. Você matava o cordeirinho, derramava o sangue, e depois você levava o cordeiro para comer. Então tinha que ir para Jerusalém. João capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que festa é essa? Festa dos tabernáculos. 6 meses depois da festa da Páscoa. Agora, olha aquela festa que eu falei para vocês, do 2º século antes de Cristo, que é da época dos Macabeus. João capítulo 10, versículos 22 e 23. E em Jerusalém havia a festa da dedicação. Que festa é essa? É a festa que Matatias Macabeu implantou quando ele lavou o templo, porque o rei da Síria, chamado Antíoco Epifânio IV, havia invadido a Judéia, profanado o santo templo, inclusive ofereceu uma porca no altar do sacrifício. Então o templo tinha sido profanado por Antíoco Epifânio, que é uma espécie de anticristo, né? E aí o sacerdote Matatias lavou com águas de cheiro, né? Purificou o templo, e aí estabeleceu essa festa, a festa da dedicação, que durava 8 dias. Então o que diz? Em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. É inverno porque essa festa é entre novembro e dezembro. E aí é frio em Israel. Eu morei em Israel nesse período e lá é muito frio. Chegou a situação de eu ver neve em Jerusalém. Cair neve. Jerusalém fica no deserto da Judéia, mas caiu neve. Então, às vezes acontece. Portanto, em João capítulo 7, o Senhor Jesus participou da festa dos tabernáculos em Jerusalém. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, ele fala isso, Jesus referia-se então ao momento em que ele seria entregue aos inimigos e seria crucificado, morto, sepultado, para cumprir a justiça divina. Olha o que diz Mateus 20, 18 e João 8, 20. São versículos simétricos. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Então, a partir do capítulo 13 de João, o Senhor Jesus está em Jerusalém, mas aí é para participar da festa da Páscoa, no capítulo 13. Olha só o que diz João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que o estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus, irmão, sabia de tudo. Ele sabia de tudo. Pensa que ele foi pego de surpresa. Não. Os discípulos não sabiam de nada, mas o Senhor Jesus sabia. 1.2, a verdade na festa dos tabernáculos, porque a declaração de Jesus foi durante a festa dos tabernáculos, e conhecereis a verdade vos libertará.
nos versículos 10 a 13, Jesus então saiu um pouquinho do assédio da população, né? Durante a festa, ele subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente que havia uma divisão de opinião sobre a pessoa dele, isso está claro no capítulo 7, então ele afirma no capítulo 7, versículo 16, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos então acreditaram em Jesus, muitos acreditavam que Jesus era um profeta, muitos acreditavam, mas não tinham ainda percebido que Jesus era o Machia, o servo sofredor profetizado pelo profeta Isaías, que ele era o desejado, o escolhido. Isso muitos ainda não tinham uma percepção adequada. No entanto, quem se encontrava ali diante deles, eles estavam vendo o quê? O Verbo encarnado. Apenas o Filho de Deus poderia declarar esse versículo de João 4, 6. Só Deus pode dizer isso. Eu sou a verdade. Só Deus, irmão. Isso implica divindade. Ninguém falou isso. Moisés não falou isso. João Batista não falou isso. Paulo não falou isso. João não falou. Maria não falou isso. Só Jesus. Eu sou a verdade. Isso tem a ver com divindade. Tá? 1.3. Vivendo na verdade. Os versículos 16 e 19 referem-se, então, à doutrina que o Senhor Jesus transmitia. Essa doutrina, claro, provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade. A mesma verdade que manifestou na cidade santa de Jerusalém. A mesma que estava lá na festa dos tabernáculos, através do Espírito Santo, se faz presente hoje entre nós. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade absoluta. 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. E aí entra uma outra questão para quem está lendo a Bíblia. Terminou o livro do profeta Malaquias, encontra uma folhinha branca aqui entre o livro do profeta Malaquias, que é o fim do Antigo Testamento, e o início do Novo Testamento. Tem a folhinha branca aqui, e aí está escrito assim, o Novo Testamento, né? Pelo menos o meu está assim, ó. Termina o livro do profeta Malaquias, tem uma folhinha branca escrito Novo Testamento. Acho que a sua está assim também. Aí começa o Santo Evangelho, segundo escreveu Mateus. Essa folhinha branca aqui, irmãos, significa 400 anos. 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos onde você não ouve a palavra profética. Acabou em Malaquias. Passaram-se 400 anos, apareceu João Batista quebrando o silêncio de Deus. Qual foi a palavra de João Batista? Palavra de motivação? Passando a mão na cabeça da humanidade? Não. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse foi a quebra do silêncio de 400 anos, que teologicamente a gente apelidou ou denominou de silêncio profético ou interbíblico, né? O período interbíblico. Mas nesse período interbíblico, e por isso que eu falei, você está lendo Malaquias, terminou Malaquias, você não encontra nada de fariseus, saduceus, herodiano, não tem isso. E aí começa o Evangelho de Mateus, aparece saduceu, como assim? Esses grupos religiosos surgiram nesse período, chamado silêncio profético. Surgiu o grupo dos fariseus. Fariseus vem do grego, farisairos, significa santos, separados. Eles achavam que eram discípulos de Moisés, eram mais conservadores e realmente tinham uma doutrina mais bíblica, entre aspas. Surgiu um outro grupo chamado Saduqueus, que para nós veio como saduceus. Esses eram judeus que aceitaram a cultura grega. Então eles não criam na ressurreição, não criam na imortalidade da alma. É grego. Só faltava crer na reencarnação, né? Que era a grande doutrina grega. Mas eram pessoas extremamente influentes. Eram grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, fizeram parte da elite sacerdotal, os saduceus. Tinha outros grupos mais radicais, políticos, como zelotes, espécie de extremistas. Tinha outro grupo, sicários, ficou chamado de sicário, porque aquela faquinha, sicar, eles queriam matar os romanos, porque entendiam que era uma ocupação estrangeira pagã. E depois nós descobrimos, só a partir de 1948, um outro grupo, que até então a gente não viu e não está registrado na Bíblia. São os
essênios. Graças às descobertas dos rolos do Mar Morto, lá na região de Qumran, lá no deserto da Judéia, é que a gente descobriu esse grupo chamado essênios. Devia ter outros grupos. Por exemplo, herodianos. A Bíblia fala dos herodianos, seguidores do rei Herodes, né? Então, são vários grupos. Jesus vai enfrentar quem? Um desses grupos religiosos, chamado fariseus. E aí entra o episódio da mulher que cometeu adultério, mas os fariseus são tão hipócritas que só levaram a mulher. Ué, a mulher não cometeu adultério com alguém? Cadê o homem? Não, só levaram a mulher. Então, no capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres, né? Os escribas e fariseus trouxeram, então, uma mulher apanhada em adultério. Olha só, um dia um aluno perguntou, não, um aluno não, eu estava num programa de rádio, ao vivo, alguém escreveu lá, ô professor Alberto, explica para mim isso. Em João capítulo 8, diz que Jesus estava escrevendo, mas ele estava no templo, como que ele estava escrevendo? Ele só esqueceu, por isso que eu falo como a geografia é importante, né? Jerusalém fica no deserto da Judéia. Lá tem tempestades de areia. Então devia ter muita areia lá no pátio do templo. E Jesus estava escrevendo. Né? Dava para escrever sim. Tá? Não é que ele estava na praia. Ele estava no pátio do templo. Mas como Jerusalém fica aninhada nas montanhas da Judéia, especificamente Monte Sião e Monte Moriá, e ali vem as nuvens de areia, caía lá. Tinha que estar varrendo o tempo todo. E por isso que Jesus está escrevendo lá no pátio do templo. E eles levam então essa mulher. De acordo com a lei de Moisés, ela devia ser apedrejada. Só que escuta o que eu vou te dizer. Raramente havia apedrejamento em Israel, hein? Não pensa que toda hora tinha apedrejamento. Não era assim. Você tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Era uma coisa mais complexa, tá? Bom, e eles foram questionar o Senhor Jesus, acusando dele contrariar a lei. Então, João, capítulo 8, versículo 7, declara. Jesus declarou para eles. Então, chegaram com a mulher, que, segundo eles, foi pega no ato do adultério, mas não trouxeram o homem, né? Impressionante. Conseguiu pegar ela no ato, mas não trouxeram o homem. Você já vê a fraquezona dos fariseus, né? E aí Jesus olha para eles, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Pode atirar. E continua escrevendo. Todo mundo foi embora. Todo mundo saiu, como a gente diz aqui no Brasil, a la francesa, né, de fininho, disfarçando. Só que tem uma coisa. Jesus nunca cometeu pecado. Nunca houve engano nos lábios do Messias, do Senhor. Ele podia ter pego uma pedra e abatido aquela mulher, porque a lei de Moisés dizia isso. Porque ele nunca cometeu pecado. Só que Jesus não deu para a mulher o que ela merecia, deu o que ela mais necessitava. É isso que Jesus faz para nós. Ele te salva, ele te liberta, ele te dá o que você necessita, não o que você merece. Então, ninguém teve coragem de lançar pedra contra aquela mulher. A verdade é que Cristo nos traz, ele revela a consciência das nossas fragilidades. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos pecados. 2.2. Jesus é a verdade revelada, e isso fica claro nesse episódio da mulher, né? E na declaração de João 14,6, que eu nem vou me aprofundar, porque vai ser objeto de estudo para nós. A lição 9 tem João 14,6 como nosso texto áureo, quando Jesus declara que é o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade não é apenas genérica, tá? Como você ou como o mundo diz. Você fala uma coisa para uma pessoa do mundo, ela fala, essa é a sua verdade. Fala, não, essa é a sua verdade. Não é isso. Isso é relativismo. Cada um tem a sua verdade. Jesus é a verdade absoluta. Ele não é uma verdade. Também não se trata de um caminho, mas o único caminho. Nosso Senhor, então, é a verdade única de que todos nós precisamos. 2.3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Um dos motivos que o Senhor mandou o revestimento do poder, o batismo com o Espírito Santo, a promessa do Pai, é para que você fosse testemunha, irmão. Você tem que ser testemunha. Irmão, hoje está fácil você ser testemunha. Por exemplo, hoje tem batismo. Mandaram para mim o banner do batismo. Custa você compartilhar com alguém?
Pelo amor de Deus, hoje tem culto à noite, irmão. Custa você enviar um convite. Você não está falando nem... Olha que bênção que é o celular. Você não precisa nem falar, é só você mandar um convite. Mas tem gente que não move uma palha, irmão. Custa você convidar as pessoas para vir aqui no culto, irmão? Ah, irmão, é que eu sei que ele não vem. Quem é você para saber isso? Você está esquecendo que existe a pessoa do Espírito Santo que trabalha, porque Deus ama as pessoas. Então semeia o convite, convide gente para vir no culto hoje à noite, convide pessoas para vir ouvir o Evangelho. Manda um convite pelo celular. Até os maridos aí que têm dificuldade de falar para a esposa que ama, manda um coração para sua esposa, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você não tem coragem de falar? Manda um coração. Tem o mesmo efeito. Mas que dificuldade, né, irmão? Isso é falta de oração, viu, irmão? Não tem coragem nem de convidar as pessoas mais. E olha que a igreja sede é uma coisa gloriosa, irmão. Pensa a orquestra que tem aqui nessa igreja, irmão. Pensa no coral que nós temos. O conjunto de jovens. As mensagens. Aqui, irmão, é uma coisa gloriosa. E tem gente que não convida ninguém para vir ouvir a palavra de Deus. É uma fraqueza, assim, assustadora. Então, irmãos, a pessoa não recebe Jesus, vai atrás do quê? Do falso espiritualidade, esoterismo e outras coisas que não glorificam a Deus. Mas Jesus é a verdade que liberta o pecador. Como eu já falei sobre a verdade que liberta, então não quero ser redundante para os irmãos, já estou indo para o final. A pergunta, o que é verdade? Não é um conceito filosófico, não é um conceito ideológico, mas é o verbo que se fez carne, a revelação de Deus para a humanidade. Então, verdadeiramente, nós somos livres quando nós aceitamos a Jesus. Olha Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos 5, inclusive, fala, nós não pecamos semelhantemente ao pecado de Adão, mesmo assim nós herdamos. Isso chama-se pecado original. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus nos liberta dessa mácula desse pecado. Para fecharmos, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada no Senhor Jesus. Portanto, aqueles que conhecem a Jesus e se mantêm na verdade, não são prisioneiros do mundo, não estão sujeitos ao pecado, nem ao diabo. O diabo não lhe toca, porque você é de Deus. Então, a verdade de Cristo nos dá a verdadeira liberdade. Não existe solução para o mundo, hein? Só Jesus. Por isso, leve uma palavra de amor para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Se Deus nos permitir, nesse ano ainda, no mês de novembro, entre os dias 16 em diante, nós vamos fazer a nossa viagem para Israel, 9 dias, só Israel. Quem tiver interesse, tira aí, printa aí essa tela para você mandar o seu interesse, eu te envio as propostas, etc. Dá tempo de você ainda, se você quiser ir. Próxima aula, pensa numa aula linda, pensa numa aula maravilhosa e acolhedora, o bom pastor e as suas ovelhas. É o dia das mães, mas vem participar, venha, traga a sua mãe, para ela ter uma aula abençoada, para ela ser renovada, tá? Venha participar dessa aula que você vai ser impactado, porque eu fui, a hora que eu estava estudando essa aula, que coisa gloriosa, irmãos. Então venha na próxima aula, é a lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas, 11 de maio, Dia das Mães. Que todos vocês tenham uma semana de paz, de saúde, de vitória. Amém, irmãos?